gente precisa parar de ficar confiando muito na força do nosso braço quando o assunto é evangelho. Muitas coisas que nós fazemos é justamente porque acreditamos que será mais eficaz, que será mais impactante ou melhor resultante quando nós falarmos de tal jeito ou pregarmos de tal jeito. Quando o assunto é evangelho, a gente não precisa enfeitar nada. Quando Paulo falou sobre isso, Paulo falou: eu não fiz vocês saberem de nada senão Cristo e este crucificado. A mensagem de Jesus, ela precisa ser tão eficaz sobre nós, precisamos tanto acreditar que essa mensagem é eficaz, que nós não enfeitamos ela por nada. Então, a nossa forma de falar não pode ser mais eficaz do que a mensagem. Essa nossa forma de colocar as palavras, usar palavras difíceis, não pode ser mais eficaz do que a mensagem do Evangelho, de quem é Jesus, do que Ele fez, do processo de Deus. E o que é engraçado é que quando a gente lê depois da morte e ressurreição de Jesus, lá no livro de Atos, você vê que Filipe, quando está andando em certo lugar, ele prega para aquele eunuco o Evangelho de Jesus, lendo o livro de Isaías. Então, aquela mensagem, quantas vezes pessoas pregaram sobre isso? Mas para aquele momento, para aquela circunstância, aquele que pregou a mensagem, discerniu o Espírito, ouviu o que o Espírito queria e pregou o Evangelho daquela forma, e isso foi eficaz, porque não é o que eu faço e nem a forma que eu falo, mas é o Espírito Santo que faz. Quanto nós estamos confiando na nossa habilidade, na nossa forma de falar, no quanto a gente sabe. E o que é engraçado é que você vê lá Pedro, quando ele prega e muitas almas se convertem, no livro de Atos também, você vê que se impressionaram porque ele não era um homem letrado. Então não era uma forma bonita de falar, talvez, não era uma forma sofisticada, mas a mensagem que ele ministrou era eficaz. O Evangelho de Cristo é poder para a salvação daquele que crê. Então, a mensagem de que Jesus morreu precisa ser tão eficaz. A mensagem de que Jesus ressuscitou e que nós morremos com Ele e que somente por meio do Espírito Santo podemos ser transformados, estamos sendo santificados. Somente por meio da nossa fé nós somos justificados. Eu sei que para muitos talvez sejam palavras simples ou difíceis, mas às vezes a gente precisa compreender a mensagem do Evangelho e crer tanto nela que nós não vamos precisar enfeitar nada. Não vamos precisar falar nenhuma palavra bonita ou convencer ninguém por nossa forma de falar. Então, que nosso coração esteja focado na realidade, no quão poderoso Deus é de converter as pessoas, seja quem for. O quão grande Deus é, quanto que Deus é capaz de convencer o coração de um pecador por meio do Evangelho. Não por meio de uma eloquência, não por meio de palavras bonitas ou palavras difíceis. Pelo amor de Deus, não dificultemos aquilo que é simples. Jesus morreu pelos pecados de todos. Todos nós, juntamente, todos nós éramos pecadores e só podemos sermos justificados, ou seja, só podemos ser chamados de justos porque acreditamos na obra que Jesus fez. E isso nos torna justos, isso nos torna capazes de amar a Deus, capazes de obedecer o Evangelho, capazes de receber o Espírito Santo, capazes de andar no Evangelho, andar na luz, andar na verdade. Isso é suficiente. Isso é suficiente. O Evangelho é suficiente, o Espírito é suficiente.